Olá, Olá, estamos aqui para mais um podcast. mais um papo de terapia. Hoje, como nossa queridíssima doutora Maria Goretti, eu vou falar um pouquinho quem é ela antes dela aparecer. Ela é formada em ontologia pela PUC Minas desde 1986, né, com algumas pós-graduações em terapias biofísicas pelo Instituto Fernanda Ben. Ela é dentista hoje, terapeuta quântica, neural, ozonioterapeuta também. Muito bem-vinda, Gorete. É um prazer. Bem-vindo, Gorete. É uma delícia estar aqui nesse papo informal, esse papo Sim. gostoso, gratificante E de levar fala, um já começa pouquinho. falando pra gente, assim, como é que é a sua história da odontologia até chegar na Sim, terapia sim. quântica, como é que foi isso? Então, sempre fui uma dentista clássica, né? Essa convencional, Uhum. tecnicista. Você chega ali, o paciente com uma dor, o paciente com uma restauração, vamos lá, tratar aquele dano. Mas se eu sentia um pouco incomodada, porque tinha muitas questões que o paciente trazia, que são dores de alma. E eu não podia entrar nesse campo, porque eu, como dentista, não Sim, poderia ver isso. Sim. Mas umas coisas me intrigavam, né? Porque muito se fala, né? Em boa alimentação, e com certeza, né? O uso, né, de cuidados bucais. Uhum. E às vezes aquele paciente que tinha um cuidado excessivo com os dentes, às vezes um dente só com problema. Um dente que, engraçado, só a bactéria chegou lá, não, é esse dente que eu escolhi, esse dente que eu vou destruir, né? E o resto da boca toda limpinha, sem nenhuma questão de cárie nem nada. Eu falei assim, por que só esse dente? E eu sempre via isso como uma questão, não. A bactéria é a mesma, come o mesmo doce e tudo mais. Não é isso. mas vai em determinado dente, é ali Ali, que ela vai. ali. Aí voltando para um ser, né, que aqui é um microsistema, a boca é um microsistema, né, a gente entra na medicina chinesa, a MTC, que cada dente corresponde a um órgão, a um sistema, a uma vértebra e a uma emoção. Olha Olha que só, coisa né? mais linda. O médico vê o corpo sem boca e o dentista vê a boca E o corpo sem. inteiro. Aí é que tá. Aí que tá a chave do tratamento. E não é algo que se aprende na graduação, né? Não. Vai ter que A gente aprofundar está mesmo. num sistema que a gente aprende aquilo dali e aquilo dali que é o certo, Uhum. né? Como se diz, é aquilo e não tem outras possibilidades. E tudo é de infinitas possibilidades. A vida em si é assim. O que a gente vê é 1% do que realmente existe. Tem outras coisas envolvidas. E outra coisa, a medicina tradicional chinesa, ela é milenar. A nossa medicina tradicional são 200 anos. E aí, né? Voltando ao caso desse paciente com um dente, a gente descobriu que ele teve uma emoção forte, né? Que uma preocupação, alguma coisa assim, um dente, por exemplo, o dente 26, vou colocar, generalizar um dente só, que tem a ver com o estômago baço, pâncreas. E este dente traz uma emoção, é estômago, dificuldade de engolir alguma coisa. Aí afeta o joelho, afeta a articulação temporomandibular, a tireoide, Isso em né? qualquer idade. Mama, qualquer idade. Qualquer idade. Desde que você já trocou os dentinhos ali, Sim, já. às vezes o paciente nasce com uma agenesia de um dente, falta de um dente. Ali tem uma leitura para isso. Tudo tem uma leitura. Nada acontece por acaso na nossa vida. E os sisos, Gorete? Pois é. Tem que Preciso de tirar, não luz. tem? Porque eu tirei, então, Pois eu tive é, que a tirar, gente tem que né? avaliar Agora muito. já era. O que acontece? O dente ciso é na região do coração e do intestino delgado. Tá. Meu É a Deus. região Tá da explicado tudo, tá ansiedade, da explicado tudo agora. depressão e tudo mais. Aí é que tá. Muitas das vezes se tira o dente ciso. E aí, às vezes, usou um pouquinho mais de anestesia, teve uma complicaçãozinha, uma pericoronarite, uma coisa desse tipo, uma Eu alveolite. tive parestesia ao arrancar um Pois dente. é. Aí, o sistema imunológico entende que vai chegar lá. Teve lá uma cirurgia. Aí o Uhum. sistema imunológico vai lá para poder resolver aquela situação, mandar lá os osteoblastos e tudo mais. Quando tem uma atividade mais osteoclástica, como se diz, tem mais, como se diz, atacando o osso, ali, em vez de formar um osso
compacto, forma uma gordura, que a gente chama de cavitação óssea, né? Que é o FDOD, que ali tem um tecido esponjoso e fica ali quietinho naquela região por anos e anos, a pessoa nem lembra daquilo. Isso depois que você tira. Tira. Aham. É uma resposta imunológica do Sim. corpo. Aí Trazendo um o que equilíbrio ali. acontece? Aquilo dali, se deixar chama de nico, né? Se deixar essa cavitação aqui, isso tem a ver com várias alterações sistêmicas. Tem a ver com Parkinson, com Alzheimer, com câncer de mama, gente. Impressionante. Aí, o que a gente faz? O caso é cirúrgico, a gente tira essa gordura, né? Trata ali aquela região com muito ozônio, né? Faz terapia neural, faz todas Mas as algumas questões. pessoas têm essa gordura, não é todo mundo que tira o siso que vai ter, né? Não só o siso, mas outros dentes Outros também. dentes também. E ali é um processo inflamatório crônico, silencioso e tem alteração sistêmica. Ô, gente, a gente tem que olhar que nosso corpo está todo interligado. Por isso que é importante a gente olhar ser integral, né? E aí tem outra também, que é a terapia neural, né? Que eu posso até comentar agora também. Que a terapia neural, ela identifica a questão, a gente vê a história de vida, porque eu também sou consteladora. E isso me trouxe assim, um insight na minha vida, que eu posso olhar o paciente integralmente. Né? Como eu estou vendo aqui o ED, eu não vou tratar a doença do ED, eu vou tratar o ED. Que por trás dele tem uma emoção, tem uma mãe, tem um pai, tem um avô. Então, assim, a terapia neural, eu colho a história de vida. Com 5 anos eu tive isso. Com 6 anos, aí o molarzinho está nascendo. Né? O primeiro molar. E, às vezes, ele sofreu um trauma quando ele tinha 5, 6 anos, por exemplo, a perda de um pai. E, às vezes, a memória está ali, nesse dente que estava nascendo. Às vezes, ele vai nascer até cariado já. Né? Porque é o dente, os molares inferiores, da tristeza, elemento metal na medicina chinesa. E ali, aquela memória vai seguir o ED para a vida toda. Né? A terapia neural, ela vem para desbloquear esses traumas, essas questões, né, que tá ali, agarradinha no corpo do ED. Sim, é muito interessante. Eu já fiz terapia neural com o Gorete, assim, muito bom mesmo, de verdade. Mas, Gorete, me fala aqui, para amarrar um pouquinho o que a gente está falando, né? Você trouxe a informação de que esse sistema Sim, aqui, da boca, ele traz várias informações, igual, por exemplo, na terapia chinesa, tem sempre partes do corpo, tipo assim, a aurícula, auriculoterapia, né? As mãos. Quiropraxia. Então, algumas partes do nosso corpo trazem informação do corpo inteiro. Sim. Então, esse sistema na boca também a gente encontra. A boca, tudo está interligado. E aí você vai pegar, por exemplo, quando a pessoa procura você. Então você continua atendendo mesmo, assim, como dentista. Né? Só que você não fica só no sintoma, solução ali da causa. Eu né? trato o paciente como todo. Aí eu fiz também, gente, porque é um conjunto de coisas. Não é só a boca. Aí eu aprofundei mais ainda nos meus estudos, porque isso foi assim, foi com 56 anos. Hoje eu tô com 61. E assim, eu vi lição de vida. Pasmem, tá? Essa mulher tem 60 e quanto? 61 anos. Maravilhosa. Ai, obrigada. E aí eu vi, né, que eu entrei a fundo, fiz pós-graduação em tecnologias biofísicas e a gente trata de forma diferente. A gente não usa remédios, eu uso frequências. Aí é um outro mundo também maravilhoso, o mundo das frequências, porque tudo que existe no universo tem uma informação. E essa informação carrega energia, que é medida em hertz. Se você vai conversar com o celular com outra pessoa, né, ali tem um código, vai através de ondas, o número do telefone chega até lá para a pessoa atender. Se você discar errado, ele não vai atender. Então, é o princípio da ressonância que a gente trabalha.
Então, eu tenho uma técnica que chama-se biorressonância, que eu uso a radiestesia, porque o corpo me fala o que ele precisa, o que ele tem. Sim. Qualquer doença, qualquer. Né? Eu falo assim, ou você está intoxicada com chumbo, né? Você tem esse parasita. E aí, né, uma parte, né? Uma coisa é dentista, outra coisa é terapeuta quântica. Eu limpo o terreno biológico desse paciente. O que é? O meio onde estão as células. Eu limpando esse terreno biológico, né, suplementando, porque o nosso corpo precisa de suplementos, né, porque a gente não consegue tirar, a gente não tem alimento de verdade mais, né? Não temos. É agrotóxicos demais da conta. É a água que está poluída, tudo. Então a gente limpa o corpo já melhora, faz terapia neural, né? Limpa esse terreno, tira todas essas toxinas. O paciente lá na clínica, ele passa por um circuito de desintoxicação. Aí eu vou para a boca. Eu faço a remoção do mercúrio na boca, que é o amálgama, né? Porque o amálgama, né, o mercúrio, ele é uma neurotoxina. Em tantos casos, né, de tireoide, né, atravessa a barreira placentária, né, as crianças cada vez mais nascendo com problemas de autismo, de TDAH, em função de intoxicação da mãe durante a gravidez. Então, tudo isso gera doença, né? E aí a gente limpa o corpo, prepara o corpo, né, tirando essas toxinas. E faz uma suplementação e tira o campos interferentes na boca. Mas assim, você vai tirar um implante que eu fiz, você vai tirar um canal tratado? Não é bem assim. A gente tem que ter critérios. Sim. Se eu diminuir aquela carga tóxica do corpo da pessoa, como se diz, eu diminuir o barril dessa pessoa de toxinas, às vezes ela pode manter com aquele dente ali, porque na boca, gente, 70% das interferências que acontecem no nosso corpo tem origem na boca. Então, né, eu tenho a faca e o queijo na mão. Eu limpo o paciente, né, vejo o que ele está intoxicado, suplemento, faço terapia neural, cuidando do emocional junto com a constelação familiar. Trato a odontologia e aí pronto, os pacientes melhoram de vários sintomas. E não uso remédio, eu uso frequência. E suplementação, né? E suplementação. Eu já fui lá, né, no consultório da Gorete, desde a inauguração, né, eu tava lá. O Ed que foi que deu, como se diz, ele foi o pontapé inicial de tudo. Ele falou assim, dentista tem uma curandeira por trás dessa dente, lembra, né, Ed? Tinha uma curandeira ali, eu Tinha, falei não assim, tem, que vai tá ver, aqui, tá sim, com aqui. certeza, pelo amor de Deus. Mas no dia que a gente se conheceu, que trouxe isso pra você, assim, tudo, né, numa das minhas terapias, e quando você se abriu, assim, e vê o seu espaço hoje crescendo, né, ver o Sim, espaço que você tem nossa. hoje, conhecer o espaço, conhecer as terapias que você oferece também, é realmente um circuito mesmo, um lugar muito bonito, acho que todo mundo, quem quiser ir lá conhecer, vale muito a pena. Eu falei que o universo, né, Deus, o Criador, não, eu sou apaixonada com tudo isso, me colocou lá. Porque lá a gente é um lugar de cura, as pessoas sentem diferente lá. Onde que é esse lugar, gente? Tô curioso. Funcionários. Perto de casa. É. Sabe onde é que eu moro? Você vai indo assim, vira direito. Chegou. Mas eu queria falar um pouquinho, só que é sempre interessante, quem tá assistindo a gente aqui ou ouvindo, tem gente que nunca ouviu falar de nada mesmo, né? E é para esse público que geralmente a gente dedica o nosso podcast, né? Para quem realmente não tem acesso a essas informações ainda, né? Então a gente está falando aqui que a Gorete, ela tem uma formação como dentista e ela pega algumas informações através da terapia chinesa, né? Vamos dizer assim. Não é isso? De algumas somáticas que existem através da boca no nosso corpo. Sim. Não é isso? E através disso também você alia isso à terapia quântica. Né? Sim. Que através do pêndulo, né, que você usa? Não, eu uso o aurímetro. Aurímetro. O aurímetro, explica pra gente o que é o aurímetro. O aurímetro é um aparelho de radiestesia, um aparelho simples, né? E quando eu
primeiro curso que eu fiz de biorressonância, quando eu peguei, eu disse, nossa, parece que eu já conheço. Achei um instrumento de trabalho. Achei. Porque é o seguinte, você tem que ter afinidade. Não é qualquer pessoa que tem essa afinidade, não. Eu vejo muito isso, sabe? É dom. É a mesma coisa você pegar um pincel, eu falo com meus pacientes assim, e pintar, né? Um quadro maravilhoso. O Aurindo tem a mesma coisa, né? Tem o seu dono, né? Então, cheguei, apossei daquilo dali, isso aqui, né? Então, assim, o corpo me fala, o corpo me mostra, porque a gente faz através da ressonância. Como eu falei que tudo que existe no universo tem uma informação, né? O que acontece? Aí, quando a gente coloca uma frequência, estou na mão, né? Um vidrinho, vamos supor, vou falar de uma bactéria, vou falar do H. pylori, vamos explicar melhor. Eu estou com a frequência do H. pylori, eu chego com o aurímetro. Se for ressonante aquele corpo com o H. pylori, a pessoa, a nível biofísico, tem um H. pylori no corpo. Às vezes ela está sofrendo de dores estomacais. Ao passar o aurímetro nela, eu vejo. Ela não precisa ele falar nada. Muda a posição. Muda a posição. Ele vai para a pessoa. Ele na hora que dá ressonância. Ou seja, na hora que está na mesma frequência, perfeita colocação. Eles vão se encontrar e vai dar essa ressonância. Se não tiver, é dissonante. A vida é tudo assim. Você encontra pessoas por ressonância e por dissonância. Ai, nem me fala. Então, o corpo, como é um campo elétrico, esse corpo nosso, ele tem dá todas as informações. Então, eu com esse aparelho, né, me mostra se ele tem aquela bactéria. Aí eu coloco ele num aparelho, ou então dou um frequencial para ele acabar com o H. pylori. Não precisa de tomar 30 dias de antibiótico, né? Dar um tiro de canhão no corpo. Então entrou em ressonância, neutralizou, morreu. É assim. Então, com uma outra frequência, eu consigo tratar aquela frequência que eu tô. Não. Se o H. pylori tiver mais ou menos a frequência de, vou colocar 50 Hz, você colocou uma frequência igual ou invertida, ela vai o quê? Anular uma outra. Ah, é igual. E vai, não é diferente. Vai matar, né? Então tem até uns videozinhos no YouTube como é que a frequência funciona, né? Então assim, no corpo da pessoa, matando uma bactéria, vamos supor. Então é o seguinte, né? Remédio fica de lado, porque a gente tem que pensar uma coisa. Vou explicar aqui. Como é que é o tratamento bioquímico? É esse que a gente vai no hospital, médico, vão fazer um exame de sangue, vão ver aí o que você tem. Aí é uma análise bioquímica do corpo. Eu faço uma análise biofísica muito mais sutil. Antes da doença aparecer, a gente trata. Quantos pacientes já chegaram lá que estavam com um terreno já para oncológico? E eu consegui tirar da condição de oncologia, porque a oncologia, o câncer, é o último suspiro da célula. A célula não aguenta mais tanta intoxicação. Então, vamos pensar, vamos lembrar lá nas leis físicas, né? Energia, Einstein, energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Toda matéria é energia. Sim. Certo? Então, a gente trata a nível atômico. Vamos ver na escola, vamos perguntar. Um conjunto de átomos forma uma molécula. Muito bem. E um conjunto de moléculas forma uma célula. Forma um tecido, forma um órgão, forma um sistema e forma a gente. Então, a gente trata a nível muito sutil. Que é o mais sutil que a gente tem, que seria o nível atômico. E é simples, porque a gente está no universo de um emaranhamento quântico. Tudo tem ressonância e dissonância. Tudo tem um campo informacional. E aí, Deus, Criador, né, nos fez para ficar aonde? Na natureza. Por isso que a gente vai numa cachoeira, a gente recebe elétrons, a gente sai de alma lavada, né, Ed? Eu falo muito isso, às vezes. A gente fala assim, nossa, eu preciso da natureza para recarregar minhas energias. Tá, essa recarga ela vai existir, mas ela existe porque tem uma troca ali.
né? Então, na verdade, você não é uma tomada que você coloca e vai enchendo, né? Você tá trocando ele de um outro lugar de uma forma mais Sim, qualitativa, sim, vamos dizer assim, né? sim. E aí, né, essa natureza maravilhosa, porque Deus, né, os recursos para a gente poder sobreviver é da natureza. Não é produto alimentício cheio de glutamato de sódio, cheio de corante, cheio de aditivo, cheio de glúten. Glúten é um veneno, né? Então, Mesmo para assim, quem não é não para intolerante. todo mundo. O glúten, nosso, não é da época de Jesus, não, que era o glúten verdadeiro. O glúten é inflamatório, o leite é inflamatório. Então, você vai colocando essas toxinas no corpo, né? Além de metais, de radiação de 5G, né? De onda Wi-Fi, né? Até mesmo mentais mesmo, né? Isso daí te deixa doente. A gente remover isso tudo aí, né? Dar uma limpa, tirar os parasitas, tirar tudo. Eu tiro tudo com frequência, não uso remédio. É um aparelho ou então umas gotinhas que não tem gosto de nada, porque não tem matéria, energia. Eu tenho os frequenciais que eu trato lá, um TDAH, eu trato o autismo, eu trato, né, qualquer doença, desintoxicando o corpo. Eu não trato a doença é médico. É isso Falei que eu ia errado. falar, porque tem que ter mais cuidado, Doença é né? Que as médico. pessoas viram e falam assim, nossa, agora então quer dizer, Sim. eu não vou Hum, fazer a minha quimioterapia, eu vou só hum, agora tratar a minha relação agora não, com a coisa. não. De Vou forma desintoxicar e alguma. resolvi meu problema. Não. Médico é médico, receita remédio e a gente precisa ir no médico. Sei. Deixar bem claro isso, né? Mas as doenças crônicas, né? Você ficar à mercê de um medicamento, isso aí é complicado. Né? É. Que a gente consegue, por exemplo, tô com uma dor no joelho. Às vezes a dor no joelho tem a ver com o dente lá, que tá com uma lesão, que tá lá te causando uma interferência na saúde do seu joelho pela medicina chinesa. Então é o seguinte, a gente limpa o corpo do paciente melhora. Mas assim, se eu tiver algum acidente, me leve para o hospital. Quebrei uma perna, deixa eu ir lá que a frequência Deixa lá vai na Não, Gorete. ajudar não nós a é gente construir. milagre, não. Não, não. Pessoas, Mas é um tratamento, né? é um tratamento maravilhoso, eu estou muito feliz, O que que é o terreno sabe? biológico? É um meio aonde está nossas células. Imagine um aquário, simples de, né? Um aquário onde tem os peixinhos que são as células e o meio é o sangue, né? Que ali é a água onde os peixinhos estão. Imagine esse peixinho se colocando lá uma um suplemento lá de caro, né? O peixinho ainda vai pegar um pouquinho de suplemento, mas não vai fazer o efeito que deveria fazer. Você simplesmente limpar esse meio, que chama-se terreno biológico, de toxinas, de metais, de parasitas, de agrotóxicos, de solvente, limpando esse meio, deixando o pH da água bacana, do sangue bacana, né? O sangue leva uma acidose. Deixando ele bacana, o que, que vai acontecer? Os peixinhos vão agradecer, não é isso? As células vão agradecer. As trocas, né, de excreção e de vitaminas para dentro da célula vão acontecer. As mitocôndrias que dão energia vão ficar maravilhosamente bem. Então, a gente fazendo, limpando esse corpo, tirando essas toxinas do corpo e suplementando, aí é o terreno biológico limpo, né? O meu terreno biológico está limpo E fica atualmente. melhor até para enfrentar algum tipo de diagnóstico de alguma Gente, a doença, seja o que recuperação é for. rápida de Sim. qualquer doença, né? Às vezes, por isso que eu te falo, né? Às vezes a pessoa tem um problema, vai no médico, no hospital, tem uma pneumonia, depois torna a ter outra pneumonia, mas às vezes o paciente não cura totalmente porque eu tenho um dente lá inflamado, tem um terreno biológico sujo, entendeu? Então tem que limpar, porque isso a imunidade vai lá em cima. E é engraçado, Ed, quando a gente limpa o terreno biológico e vai comer alguma coisa diferente, por exemplo, uma fatia Feijoada, de pizza, uma bacon. feijoada, bacon, o que que acontece? A gente passa mal. O corpo não está acostumado com essas toxinas. Porque a gente Tá limpo de novo. tá limpo, entendeu? Sim. Aí começa a mudar a questão do comportamento mesmo, né? Sim, então assim,
Quantas depressões aí tem excessos de metais tóxicos a nível cerebral? Tem as cavitações ósseas. E agora com que teve, né, a Covid, nossa, quantidade de sequelas silenciosas, coração, bulbo, memória, né, tireoide. Então eu tiro as sequelas, vou tirando, né, e suplementando. E como é que a gente começa, assim, né? Eu parto de um sintoma e aí eu busco olhar para isso, né? E ver qual que é o tratamento para fazer essa limpeza, ou eu posso simplesmente pensar, vou marcar com a Gorete para fazer. A primeira coisa, né? Eu não trato sintoma, eu vou na causa. Uhum. O paciente chega lá, na primeira consulta eu fico umas 2 horas com ele. E não necessariamente vai ter a ver com a boca, né? Ou sim, com dente. Sim, mas assim, é uma Normalmente. consulta, eu mando lavar uma radiografia, Ah, sim. tá? Porque aí essa primeira consulta eu quero que o paciente entenda essa metodologia Sim. e os pacientes têm que abrir a cabeça, né? Para um tratamento que não está acostumado. Sim. Ninguém está acostumado. Sim. Né? Aí, nessa primeira consulta, o paciente não precisa de falar nada. Eu vou com o meu aurímetro, né? Entro no corpo dele e falo assim, olha, seu sono tá ruim. A pessoa tá ruim. Olha, seu estômago não é bom. Você tem uma intolerância alimentar e você não pode com lectina. Então, eu já mostro para ele, porque o aurímetro me mostra, gente. Então, para ficar uma coisa mais fidedigna, para a pessoa acreditar, ela não tem que falar nada. Depois, eu falo com oráculos também, tipo assim, a primeira coisa que eu trabalho com oráculo, né? Então, a primeira coisa que eu vou ver, tipo assim, não, a primeira parte é minha. Justamente a pessoa vê ali que tem, para depois a gente aprofundar no que tem que aprofundar. É isso aí. Aí, depois, na segunda parte da sessão, que eu falo assim, agora que eu quero saber o que você tem. Que aí já passou 1 hora, na segunda parte da hora, eu pego a queixa. Que você veio me procurar por causa de quê? Qual que é a sua queixa principal? Ah, doutora, eu tô com uma dor aqui. Ah, não, o problema digestivo está muito ruim. Ou então eu tô deprimida, eu não consigo dormir. Então, aí eu vou montar, né, a partir disso aí, toda a história de vida dele e fazer uma terapia neural. Porque ele já dá aquele reset. Você sabe quando que o corpo... E agora que eu queria chegar aí, a terapia neural. Aí, nesse momento, você vai explicar pra gente o que é a terapia neural. Ótimo. Mesmo. Ótimo. É uma autorregulação. Eu pergunto ao paciente, vejo a história de vida dele. Como que ele nasceu? Ele foi desejado? Você foi desejado? Sim ou não? Eu já ia chorar nessa hora. Oi? Gente, tem tanta coisa que a gente carrega, tanta coisa que não é nossa, mas por uma situação do nascimento, uma situação, às vezes, do bisavô, do tataravô lá para trás. Ou não é só as características físicas que a gente herda, não. As emocionais também. Sim. As coisas ruins também. É tudo de ordem sistêmica, né, mesmo? Isso. Né? De algum lugar a gente veio e não tem como negar isso. E não estamos na família certa, com as pessoas certas, assim. Aí eu colho a história de vida, né? Vou atrás de cicatrizes, porque cicatrizes podem ter memórias. Uma cicatriz no braço. Eu lembro que você aplicou a procaína aqui na minha. Foi o que aí, né? Esse acidente seu aí? Eu caí, eu tinha uns 4 anos. Minha mãe tinha colocado aquelas latas que tinha antigamente. Nem sei se eu tenho essa lata até hoje, nem em casa, pra você ter ideia. Herdei isso dela. Umas latas lata mesmo, de mantimentos, né? Aí eu coloquei uns brinquedinhos, aqueles comandos em ação. Tinha na época. Era só época. Eu tinha aqueles bonequinhos. Coloquei dentro e saí. Eu vi crianças brincando com E ela tinha encerado a sala, era um taco assim na sala de casa, e eu escorreguei. E foi lata pra cima e ela bateu aqui. A lata que bateu no dente. Foi ela. Aí, às vezes, ó, o sistema elétrico do seu corpo aqui, né? Como se diz, as células que ficaram aqui ficaram, como se diz, a membrana celular ficaram lá meia murchinha, com a milivoltagem dela baixinha, de 50 milivolts. E aí o fluxo energético aqui não passa nessa cicatriz, porque corte. E muitas das vezes, um corte, o seu foi coisa de menino, né?
tem uma memória. Você chegou assim, não, o meu pai me pegou, me deu uma correada aqui, que sangrou, feriu, eu tive que... A memória tá ali. Sim. E um trauma, né? Um trauma. E ali, a gente, com a terapia neural, a gente usa a procaína. A procaína é um anestésico hiperdiluído. Ele não tem a função de anestesiar. Ele tem a função de polarizar essa membrana celular que está ali menos 50 volts e dá tipo um choquinho. Esse choquinho, a gente fala que chega até 290 milivolts. E ali o fluxo energético passa a correr. E é impressionante. Aí, quando a gente faz esse desbloqueio, a memória pode chegar, né, até ele ter a lembrança da lata batendo aqui, vamos supor. E a gente desbloqueia, a gente dá um reset no corpo. Na realidade, a terapia neural é o seguinte: computador cheio de memória, cheio de tranqueira, cheio de memória ruim e tudo mais. Vão dar um reset? Cheio de coisa aberta lá. Vão. Aí o que a gente faz? Pega a história de vida, escolhe pontos no corpo, que muitas vezes coincide com a medicina chinesa também, os chakras, desbloqueia, dá aquele reset, o corpo começa a funcionar novamente. E eu falo assim, nossa, tô saindo mais leve. Nossa, me deu um sono. Olha, aquela dor no joelho. Você não aplicou no joelho, minha dor melhorou. Não tem mais nada no joelho, gente. É maravilhoso. O que é procaína? Anestésico. Hiperdiluído. Foi os irmãos Runick, em 1920, na Alemanha, que a irmã sofria de uma enxaqueca crônica e eles erraram a dose do anestésico, colocou ele bem diluído e ele aplicou e a irmã nunca mais teve dor de cabeça, um desbloqueio no sistema nervoso, que a gente fala que é o sistema nervoso autonômico, vegetativo. Então, a terapia neural trabalha a nível do sistema nervoso que está em todo o corpo. Isso aqui, ó, as fáscias, né? As fáscias, isso aqui. Qualquer parte da pele, né, é a fáscia, é a matriz extracelular. Então, você tratando aqui, qualquer pontinho que você aplicar, isso já beneficia o corpo Vai espalhar inteiro. o corpo inteiro. E a pessoa, tipo assim, renasce. Ela tem uma questão. E é só para médicos e dentistas. Uhum. Porque pode tem utilizar. que injetar. Hum. E médico veterinário também. Então, Então ele chega a ser injetado mesmo. É uma... Injetado. Sim. Injeta o anestésico. Que é a em vários procaína. pontos do corpo, aliás, né? A procaína. Uhum. É isso. E uma vez você falou algo bonito pra mim da procaína, né? Como se ela fosse um presente, fractal. assim. É um presente do universo. Para mim, né? Ela é um fractal. O que é um fractal? Você sabe o que é um fractal? Fala você, o que é um fractal? O que é um fractal? Uma fração de algo que é muito grandioso, talvez. E é muito organizado. Sim. Então, a parte menor de algo. E é totalmente perfeito. É o micro e o macro. Sim. Vamos pensar no micro e macro. Uhum. Se você pegar uma folha ou uma flor, aí vem geometria sagrada. Geometria sagrada. Gente, é maravilhoso isso. Porque tem ali toda uma informação e todo um desenho. Tem a frequência de Fibonacci que a gente fala, né? Sim. Que é tudo um caracol, como é que é perfeito, uma flor, uma pétala. Então, o que existe ali naquela parte, no micro, existe no macro. Então, eu até brinco assim, o átomo, vamos comparar o sistema nosso solar, mesma coisa. Então, você vê uma árvore cheia de reentrância no nosso pulmão. A gente não para pensar nas leis do universo, nas leis divinas. A gente vive no automático. Porque tudo é perfeito. Né? Você vê uma folha, uma flor, tudo. Uhum. É o micro e o macro junto. E o fractal, somos fractais de Deus. Porque a gente tem um pedacinho de Deus aqui na gente. Sim. A parte da criação, né? Somos filho dele. A gente está nesse reino que a gente falou, chama reino de Malkuth, que eu estou estudando também o hebraico. Estou me encantando, né?
Engraçado, a Gorete, ela Da minha procura. alma. Eu acho muito legal do seu trabalho, sabe o que que é? É porque você realmente traz todas esses conhecimentos. Você pega informações, transforma isso em conhecimento e aplica isso no seu trabalho, Sim, sabe? Porque eu falo que não adianta a gente se encher de informações o tempo todo, procurar conhecimento sobre as coisas e não trabalhar, ou Sim. seja, não colocar aquilo dentro de uma energia aplicada, que é o trabalho, né? uhum. Então, aplicar como trabalho isso, aí que essa curandeira que eu estava falando que aparece, né? É, porque a gente começa a ter uma visão, né? A gente abre um leque, né, na nossa cabeça dessas informações, né? E a gente aplica. Isso. Então, a gente começa desses estudos, como surgiu tudo? O que que eu estou fazendo aqui? Porque, gente, não justifica a gente vir aqui, pagar a conta, correr para um lado para o outro, acordar, papá, e ir embora. Tchau. Bora. Ô, gente, não é É por muito nada, pouco, não. né? Foi uma transformação muito grande na minha vida. Isso mexeu com a família, né? Meu marido já aposentado, né? Querendo O passear, que que você querendo vai fazer inventar uma... moda agora, Não, e agora? outra coisa, estou carregando o marido também para os cursos. Oh, tá indo. Ele foi comigo, né? Eu fiz fui no tecnologias biofísicas, tratamentos integrativos para o câncer. Nós fomos no Congresso em São Paulo, final de semana passado. Foram 3 dias de imersão maravilhosos. Né? Então, todas as técnicas biofísicas, né, no tratamento do câncer que a gente discutiu. Vamos falar um pouquinho sobre isso, essas técnicas biofísicas Sim, e como que sim. elas estão vindo assim, dentro da visão acadêmica, muitas vezes, tudo que vai vir de novo vai ter que ser muito testado para ser aceito, né? Vamos dizer assim, né? No meio acadêmico você vai olhar e falar assim, não vai chegar com uma terapia biofísica aqui e falar comigo que é assim que as coisas funcionam, Uhum. né? Mas fora o que a gente sabe que é acadêmico, que precisa mesmo de todo um processo, né, para ser aceito, como que as pessoas, os profissionais hoje estão vendo isso dentro do meio? São vários profissionais, né? Médicos, psicólogos, dentistas, porque tudo está interligado. E o que que a gente vê e o que que a gente olha? É o terreno biológico. O câncer é o último sofrimento da célula. Ela não está aguentando mais de tanta toxina. A gente fala que é uma mitocondriopatia. O que é isso? Não tem mais energia. A pessoa já é toxina demais. É metal, é alumínio. Gente, panela de alumínio. A água trialometano. Isso tudo vai acumulando no nosso corpo. Qual panela que é boa, gente? Aquela de cerâmica. Tá, acho que eu já Tem tenho. a Royal Prestige. Tá vendo? Nem sei o que é, mas vamos usar essa aí, gente. Já cirúrgico. Aço cirúrgico. E comprei O alumínio sai na comida, é isso? sai na comida. Desodorante com alumínio aqui, ó. Os gânglios estão bem aqui, gente. Toxica esses gânglios aqui, câncer. Aqui, ó. Alumínio foi feito para colocar no corpo, gente. Presta atenção. Simples. Níquel foi feito. É muito alumínio e plástico, né? A geração dos anos 80 era tudo muito de plástico. Não, os plásticos nos oceanos, vocês já viram a quantidade. O plástico demora não sei quantos anos para poder ser degradado. Aí fica aqueles piquititinhos, que são os nanoplásticos. Entope os receptores hormonais. O seu corpo não produz mais progesterona, testosterona, estrógeno, tireoide, Eu ouvi alguém falando dos copinhos de plástico, aqueles de café. Tudo de café, libera bisfenol A. Bisfenol A é um contaminante que eu falo que é o mal, né? Que é o xenoestrógeno. Por isso que muitas das vezes câncer tem origem de estrogênico. Estrógeno. Sim. Estrógeno ruim. Né? Não estrógeno bom, que o corpo produz. Porque aquilo ali é um falso estrógeno. Xeno é falso estrógeno. Libera xenoestrógeno. Então, gente, tem que ser isso aqui, ó. Vidro. Vidro. Entendeu? E água de boa qualidade. Eu comprei o filtro Kangen. Esse filtro é um japonês. E a gente consegue uma água de 2,5 até 11,5 de pH. Maravilhoso. E o sabor? Só de consumo. Sei. Não, ainda vou experimentar, mas o sabor é maravilhoso. Porque tira tudo da água. Gente, a água, 70% do nosso corpo é água. E aí? Que água que você está tomando? Você me deu aquela água com ozônio, quando eu fui lá, é isso?
Não, eu te dei água com hidrogênio molecular. Com hidrogênio molecular. Ela é uma água antioxidante. E a ozonioterapia entra Faço. como? Oh, É, porque tem mais coisas, gente. Você acha que a Gorete acabou o currículo dela? A gente eu não tô acabou doidinha, eu tô ainda. doida, eu fico doidinha lá na clínica, porque é o seguinte, gente, eu não quero morrer de trabalhar, já falei, Sim. sabe? Eu vou atendendo de acordo, né, no meu ritmo, porque senão eu não dou conta. Aí, meu marido, se você está adoecendo. E não adianta adoecer por Ou, questão de... não posso. É o problema dos curadores hoje, né? A gente A gente é muito atacado, entra né? dentro de um lugar e você vai só que ser aquela pessoa que cura, que faz, que não sei o quê, que vai, né? Que é exemplo de Jesus, né? Que dá a vida pela cura. É amor, gente. Mas tem que ter essa consciência de que Tem que existe uma ter. humanidade aqui, uma vida no nosso sistema, né? Tem. Existe algo aqui com a gente pra ser Mas cuidado. mas a gente tem uma egrégora protegendo a gente, Sim. sabe, Égua? A gente não tá só. Porque quando a gente pega, assume o bastão, né? Deus fala com a gente. Pega o seu bastão e assume. É assim. Mesmo eu cansada, né? Poderia estar aí, ó, viajando para tudo. Já viajava muito, agora as viagens agora para congresso, muitas das vezes. Então pega o seu bastão e vai. Entendeu? Porque aí, na hora que eu fechar os olhos, que bom. Missão cumprida. Sim. O que tem. Tô desligando aqui, eu tava no Instagram. É, o que a gente tem, assim, de informação hoje no campo, muitas vezes, é que a nossa geração, ela trata muitos sintomas para que isso não atrapalhe a minha vida. Sabe? Eu tô com um sintoma, por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça, eu quero tratar ela porque eu não quero que ela atrapalhe a minha vida. Né? Eu tenho uma rinite, né? E eu quero tratar ela porque eu não quero atrapalhar a minha vida. E talvez o sentido da cura hoje seja, já Olhar que para a sombra. já que tá aí, vamos tratar de forma humana e acolher o que tá aí, que tem uma Sim. informação para te dar, que a Sim. partir disso você realmente se livra disso, né? Sim. É assim. É um processo. A doença, ela chega. O Lai Ribeiro que fala assim: chega a galope. A cura, ela volta a pé. A pé. Porque é um processo. Você levou muitos anos. Então, quando aparece um sintoma na gente, você, o que, que eu tenho que aprender com esse sintoma? É o que o Ed acabou de falar. O que, que ele me traz de informação para eu poder olhar para aquilo, né, e ressignificar e transmutar aquilo. Ô, gente, eu também preciso de tratamento. Eu me trato o tempo todo. Né? Mas assim, eu me tratar é complicado. As outras pessoas têm que me tratar. Porque a gente precisa de um dos outros. Isso já ajuda, né? Ajuda o Ed Aqui, já muitas vezes, né, Ed? sim. E eu também, né? Não, é uma troca, gente. Então, o que tem hoje que eu percebo é a gente não tem que criar uma autossuficiência para nossa cura, né? Aquilo que a Gorete tem, ela tem, eu não tenho. Uhum. Aquilo que o Diogo tem, É dele. é dele. É Vou dele. procurar ele, igual a gente fala, né? Eu falo muito, cada um tem um mestre que tem, a ajuda que precisa, Sim, na hora sim, que precisa. sim. Naquele momento, às vezes a pessoa precisa de algo. Tem vários tipos de consteladores, de terapeutas, mas precisa daquilo que o Diogo tem para dar e da forma que ele trabalha. Uhum. Como que ele vai atuar, né? Como exemplo, para você, a sua terapia neural, você vai pegar toda uma questão sistêmica para dar. Você não vai chegar lá e falar assim, nossa, eu vou aplicar aqui, aqui, aqui. Não é procainoterapia, como muita É, gente. isso mesmo. Tem que ter aquele insight, aquela jogada. Gente, e aquela linkagem. Nossa, Tem que trazer consciência e insight. sim. Aí a pessoa acorda, a partir do momento. E um ponto interessantíssimo, que tem muita informação, é o umbigo, gente. O umbigo tá toda a história da Começa pessoa. ali, né? Começa ali. Cortou ali, você já é um. E tem memória ali, né? A memória ancestral tá toda ali. Gente, é muito lindo. Eu lembro que você aplicou no isso. meu umbigo mesmo quando eu fui. Muito lindo isso, porque é uma questão assim que a gente envolve, né? De tal maneira, mas que a história é dele. Mas assim, eu toda vez eu paro de um atendimento para o outro, respiro,
né? Porque a história é dele, como o Ed acabou de falar ali, é do outro, não minha, né? E também, através da biorressonância, eu consigo olhar os campos também. O que tem nesse campo da pessoa, o campo astral mesmo. Se tem algum, né, um implante, alguma coisa desse tipo, também eu consigo visualizar. Você falando sobre isso, eu me lembrei de falar para as pessoas que tem muita resistência em acreditar, né? Vamos dizer assim. Eu não acredito muito nessa coisa de energia, nessa coisa de espiritual, que não sei o quê. Espiritualiza muito as coisas que não são tão espirituais assim. O sentido, gente, que a gente tem aqui nesse podcast é chamar as pessoas, às vezes, a se colocar numa experiência. Sim. Porque senão eu vou ter só, eu vou achar algo, né? Eu acho que é assim, né? Eu não acredito porque isso não tem nada a ver com um histórico, né? Não tem artigos que não sei o quê, enfim. E pior que tem muitos. Então... Não, pois tem. Mas a questão é que muitas vezes a pessoa ela se liga, tenta plugar coisas e limita muito uma cura que ela precisa naquele momento. Sim. Né? Às vezes é ali que tá o que você precisa, né? Mas por causa de uns preconceitos que você tem, né? Umas preconcepções, você vai chegar e falar assim, não vou conhecer isso não, porque não acredito nisso. Eu falo isso muito com os meus clientes quando qualquer terapia que eu faço, né? Ed, eu não acredito muito nisso. Eu falo, não precisa da sua fé. E nem que você, quem tem que acreditar sou eu, que tô fazendo. Entende? Você vai precisar da sua abertura. Tá aberto pra experiência? Vamos aí. junto nisso? É isso aí. A pessoa tem que chegar lá pronta. Eu quero isso. Não é provar que não funciona, né? Porque muita gente faz isso também. Eu vou lá só pra provar gente, que não já funciona. teve gente. O tratamento não dá certo. O que a Gorete tá mexendo, hein? Também é doida, também mexendo com esse negócio. Gente, chegou assim, acho que o universo fala assim, aí não é seu lugar. Aí vem a questão da dissonância, não é seu lugar. Mas quando o paciente chega, é isso que eu quero. Já é 50% do tratamento. Entendeu? Não sei o que vai dar, não sei como é. E, gente, não é que eu tenho depoimentos não, no meu Instagram, né? Verídicos de todos, vários. É @, doutora Maria Gorete? É doutora.gorete, Gorete Araújo. Com 2 T's. 2 T's e um I. Que é o símbolo é a flor da vida. A gente vai pôr também aqui no... dentinho no meio. Embaixo do vídeo o Instagram dela. Então, aí chegam, né? Com essa questão e tem que ter disciplina. Vai melhorando aos poucos. E quando a gente faz a terapia neural, que tem as cartazes, meu Deus, as entropias que a gente fala. O que é cartaz? Porque, às vezes, o processo de cura, ele atravessa um caminho sinuoso. Né? Vai lá de baixo. Né? Como se diz, os podres saem tudo. Então, às vezes a pessoa tem uma diarreia, ou às vezes ela tem um sono profundo, ou tem uma urticária, né? Uma dor, vomitar. Ou, gente, tem que colocar para fora. Porque se não colocar para fora, não tem cura, porque ele está engolindo aqui. Aí vem as cartazes. E eu aviso, segura firme que vai passar. Porque se você tomar, né, um medicamento para cortar aquele efeito, automaticamente, né, diminui um pouco a ação da terapia neural. Mas a gente usa, né? Eu uso muito Traumel, alguns medicamentos anti-hemotóxicos, que são, né, não tem tanta contraindicação para poder a pessoa atravessar aquele deserto que é só dela. Só dela. Os nossos vales vazios e desertos, ninguém Sim, atravessa. Ninguém passa. E passa. Depois, nossa, doutora, como é que eu melhorei? Você segurou firme? Foi firme? Ótimo. E melhora. Né? Porque imagina esse sistema elétrico todo cheio de fio, como o sistema nervoso, né? Um fio solto aqui, outro ali, papapá, que você faz essa junção energética de todos esses meridianos, esses fios. A pessoa, na hora, né? Mas assim, gente, tudo tem um preço também que eu vejo, né? Porque eu mudei muito. Eu não sou mais aquela Gorete de multidão. Que eu gostava de festa, ou eu ficar sozinha final de semana com meus cachorros, no meu sítio quietinha. Né? Meditando, orando. São dentro de ciclos também, né? Ciclos. Estou nesse ciclo. Feliz da vida. Descalça, descabelada. Estou lá. Que agora anteriormente. Ou vamos viajar.
Aí, não que eu condene isso. Me deu até vontade de voltar pro Peru, que eu fui, né, uma amiga minha, porque eu fui pro Peru de uma forma, agora eu vou de outra, né? Sim. Mais energético possível. E a gente precisa um dos outros, né? Eu sou uma profissional da área da saúde, né? Tenho lá uma companheira lá, que é a Ione, né? De trabalho. Ela faz registros acásticos, ela trabalha, faz uma terapia plasmática maravilhosa, entendeu? Então, assim, ela também desbloqueia as questões kármicas também, que é maravilhoso. Ela trabalha com a caixa. E a gente tem, né? A gente indica uma microfisioterapia, tem pessoas boníssimas, melhor, não, bom demais, uma acupuntura. Tudo isso ajuda, agrega, gente. Então eu vejo o seguinte, É sabe? multidisciplinar mesmo. E eu vejo o seguinte: cuidados com os pensamentos, amor mais na vida, menos remédio. A gente remédio para tudo. Toxica o nosso fígado, o nosso corpo. Vamos tratar de forma mais natural, né? Sem colocar essas toxinas mais para o corpo, e não resolve o problema. E a alimentação também, né? Que essa Não, alimentação nossa mas aí é não aquela ajuda coisa, nem né? um pouco. Eu vejo na alimentação, eu falo assim, vamos descascar mais, desembalar menos. A gente tem que viver, a gente tem que comer uma pizzazinha, tem que tomar um... Que é bom, né? Coisinha. Agora um pãozinho crocantezinho assim de mortadela, assim é bom, né? É, Mas, gente, como Coca-Cola. não, isso daí eu tirei da minha vida. Isso eu nunca gostei, então nunca teve na minha vida. Não, não tem Coca-Cola. Isso é ácido, Sim. né? É estimulante. Então, não é assim. Então, assim, se a pessoa quer melhorar, ela tem que olhar para a alimentação, né? De forma mais saudável, desintoxicar os alimentos que É chegam engraçado, até o alimento. tantas ansiedades, né? Ou depressões que a gente tem, assim, hoje. Tem muito a ver com aquilo que a gente consome mentalmente, né? Que tipo de série que eu assisto, por exemplo, comendo o quê, né? E eu quero dormir bem, às vezes. Eu Não, quero viver menos ansioso. fica com o celular do lado da cama. Tá lá. Ah, gente, e aqui, ó. Eu tenho minhas proteções também, né? O que é esse símbolo? Isso aqui é um selo radiônico de Dá pra André ver? Philip. Dá pra ver, né? Ah, Tá, não, pra mim. tá. Que é um bloqueador de ondas eletromagnéticas. Sabe? E esse aqui é um selinho que eu trouxe da Suíça, quando eu viajava muito assim, né? Que também, porque lá no exterior, gente, é muito mais aberto esse tipo de tratamento. E o seguinte, desligar essa porcaria para dormir. Porcaria não, viu? Que ajudou muito, mas também atrapalha. Tem todo mundo celular, celular para cá. Então, isso, gente, cozinha o cérebro. Cozinha o cérebro, ligado com coisa de Wi-Fi. Como é que a pessoa vai querer dormir? Pelo menos à noite, né? Deixar ele desligado. E proteger, colocar selos na casa, colocar selo na televisão. Tem casa cheia de gráfico radiônico, cheio. Onde que acha esses gráficos, Cadion? Internet, gente. Tem a Feng Shop, que eu compro tudo lá. Tá? Feng Shop. Internet, Agora, o pior que eu vejo, entregar isso para uma criança. Menino de 2 anos, 1 ano, tablet. Gente, o cérebro tem informação. Aqui tem uma camada fininha ainda. Passa tudo. O que acontece? Eu tenho que dar Ritalina pro meu filho, que não para quieto. Tem que dar Venvance. TDAH. Por que aumentou tanto o TDAH e o autismo, gente? Intoxicação de todos os graus, gêneros e número. E principalmente a mãe, para ter um filho, ela tem que se preparar, limpar o corpo dessas toxinas, cuidar da tireoide, porque a falta de iodo na tireoide, né, que é o hipotiroidismo, a mãe tendo um hipotiroidismo, leva à diminuição do QI da criança. A tireoide precisa de iodo. Então, para você hoje, o aumento de diagnósticos de TDAH não se deu porque hoje tem mais estudos que falam que aumenta o diagnóstico, mas é porque realmente aumentou o número de pessoas com TDAH. Muito. Por causa das intoxicações. Entendi. Tanto da mãe, né, para gestar. Gente, a mãe precisa tomar metilfolato. Não é ácido fólico. Tem um cabelinho aqui no meu rosto. Mas é o seguinte, tirei.
Aí, então, a mãe precisa de limpar o terreno biológico, suplementar metilfolato, metilcobalamina, que são vitaminas do complexo B, que na formação do cérebro, né, do bebezinho, né, tem que ter vitamina, porque a gente está com deficiência de vitamina demais, gente. Não dá para tirar isso do alimento, não, porque o solo está pobre, todo pobre, e cheio de agrotóxico, entendeu? Então, assim, como que faz? A gente tem que colocar as coisas que o corpo produz, que são as vitaminas. Tem que ter uma vitamina D bacana, sabe? Tem que ter zinco, tem que ter magnésio, né? Hoje em dia, é a mãozinha assim, ó, de suplemento. É claro, a gente tem que ter cuidado com os excessos, viu, gente? Tudo em excesso faz mal. Às vezes o corpo Até mesmo, a a água. suplementação excessiva pode até dar alguns Não, problemas sim. maiores no corpo. Então eu vejo da seguinte forma: até a água em excesso faz mal. Então a gente tem que sempre dosar, muito cuidado com isso, sabe? Tomar uma água de boa qualidade. Minha orientação é essa: viver mais em contato com a natureza, descascar mais, né? E desembalar menos, né? Então, assim, cuidar com as emoções, acreditar em algo, ou Deus, ou qualquer coisa, porque sem uma fé a gente não anda neste mundo. E aí, gente? E que é deixar do outro o que é do outro. Acabamos de falar aqui. O outro é sempre o outro, né? Mesmo que seja nosso filho, que seja nosso um ente querido, mas é o outro. Infelizmente é o outro. Infelizmente, né? Aí. Muito bom, Gorete, ter você aqui com a gente hoje. Eu falei até demais, Foi um né? papo, não, Passou tão rápido, que né? tem que ser, passou muito rápido. Ah, meu Deus do Né? céu. É porque, como diz, a Gorete, ela é 1001, né? Ela tem Sim. várias, Digitadérrima. né? Ela tem vários lugares terapêuticos que a gente pode entrar com ela. Acho que um programa só não dá. Em algum momento você vai voltar com certeza. Já tá feito o convite, né? Eu fico muito feliz. Pra gente falar, assim, de cada terapia dessa que você tem, assim, de forma mais aprofundada. Isso. Tá? Mas vale a pena muito. Eu conheço o trabalho da Gorete, gosto muito, né? Eu fico feliz. Vale a pena ir lá no Instagram, seguir ela, ir lá no consultório conhecer, né? Fazer, pelo menos conhecer, sabe? Tá aberto a todos. Esse outro lado de tratamentos e cura mesmo, né? Que vai desde um dente até um terreno biológico aí que a gente falou, né? E até a forma com que ela traz mesmo, assim, essa consciência de vida para todo mundo, né? Então, quem gostou, Gorete tá lá disponível, né, Gorete? Sim, certeza. Para esse momento aí. Tá Fico bom? muito feliz, né? Eu agradeço toda a equipe aqui, essa oportunidade. Né? Eu não gostava muito de falar, não. O Ed que me ajudou muito em relação a isso. Né, Ed? Tem isso, quando o povo falar. A gente fala, vamos falar. Vou falar, mas eu falei feito uma danada aqui, né? Eu falei demais da conta. Mas é muito feliz porque alimenta minha alma, sabe? Sim. Então, Sei bem assim, como é. A gente sabe, né? E com amor, Ed, tudo fica lindo, né? Então alimenta muito isso aqui. Mesmo tão cansada, né? Querendo. Sim. Eu coloquei uma meta, você lembra, Ed? Trabalhar até quantos anos? 80, né? Então temos aí 19, nossa, passa tão rápido. Eu vou fazer 62 em setembro, meu Deus. Setembro tá aí, né, gente? Sim. Tem 18 aninhos aí, então quase pra você trabalhar ainda, pra ter Gorete nesse mundo. Obrigado, viu, Gorete, mais uma vez, agradeço por ter demais de aceitado esse Obrigado, convite. Gorete, por ter vindo, Foi por ter muito compartilhado com a gente. Sim. E falar em compartilhar, se você gostou desse podcast, se você viu sentido, compartilha com pessoas que talvez você sinta que possa ter muito ganho com as informações que a gente trocou aqui hoje, né? Com esse papo maravilhoso com a Gorete. Não deixe de seguir a nossa página no Instagram e aqui no YouTube também. Tá bom? Para que mais pessoas tenham acesso, para que você também sempre tenha acesso quando a gente for trazer algo novo. Quinzenalmente a gente está aqui com o nosso papo de terapia e é para vocês mesmo. É isso. Obrigado a vocês. Bye, bye. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até o próximo. Obrigado, gente. Foi ótimo.